Olá, aqui quem fala é a Patrícia e hoje eu venho compartilhar com vocês mais um podcast da playlist Mais Perto do Coração de Deus. E o tema de hoje é o seguinte: quando nossas orações desagradam a Deus. Lá em Provérbios 28:9 diz assim: o que desvia os seus ouvidos da lei, de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Isso mesmo, gente, é forte nesse versículo. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Provérbios 28:9. Então vamos refletir. Diz assim: pode realmente haver uma ocasião em que nossas orações desagradam a Deus? Já parou para pensar nisso? As Escrituras nos dizem que um dos resultados da desobediência é que nossas orações não serão ouvidas. E, de fato, a palavra abominável significa detestável ou odioso. E nenhum de nós deseja, que Deus assim considere nossas orações, na verdade. E como devemos fazer, A fim de crescer no Senhor, é importante pedir sempre a Deus que nos mostre o que Ele deseja que façamos. Se não perguntamos, não saberemos. E mesmo quando pensamos que estamos fazendo tudo certo, é sempre bom orar: Senhor, mostra-me qualquer ponto na minha vida em que eu não esteja lhe obedecendo. Quero viver de acordo com as tuas regras. E você não poderá receber tudo o que Deus lhe reserva se não estiver vivendo em obediência. Isso é fato, Jesus disse: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Mateus 19:17. Ele sabia que nada confere mais paz e confiança às pessoas que saber que estão agindo segundo o desejo, da palavra de Deus. E a palavra de Deus afirma que na obediência encontramos misericórdia. Salmos 28:6. Encontramos paz. Salmos 37:37. Encontramos a bênção. Provérbios 29:18. E não viver em obediência resulta em graves consequências. Provérbios 15:10. Consiste em orações não respondidas. Provérbios 28:9. Consiste na incapacidade de receber o que Deus tem para nós. 1 Coríntios 6:9. Então essas são as consequências de não obedecer a Deus. E andar em obediência está relacionado não só com guardar os mandamentos de Deus, mas em atender às instruções específicas dele. Por exemplo, se Deus nos instrui a descansar e você não faz, estamos desobedecendo. Se Deus mandou que deixasse fazer certo tipo de trabalho e você não atende, está desobedecendo. Se Deus ordenou que você mudasse e você não ouviu, está desobedecendo. Deus também pode pedir que aceite um emprego diferente, suspenda certa atividade, participe de uma determinada igreja, mude sua rotina em relação a algo, enfim. Deus fala no seu íntimo, você sabe, você reconhece a voz. Não importa o que Ele peça, lembre-se de fazer para o seu bem maior. Por quê? Porque os caminhos de Deus são sempre melhores que os nossos. E a obediência à palavra abre caminho para que nossas orações sejam ouvidas. Amém? Glória a Deus. Gente, essa palavra falou muito forte comigo. Sabe por quê? Porque teve uma época que eu estava muito fraca na fé, sabe? Eu não conseguia orar direito. E quando orava eu não sentia nada. E era aquela coisa difícil, sabe? De orar. E quando eu li essa palavra, eu falei: meu Deus. Naquela época eu não estava nem lendo a Bíblia. Pra você ter uma noção, Fraca. E é bem o que o pastor pregou neste domingo na nossa igreja. Falando exatamente disso. Da questão da gente às vezes participar da Santa Ceia e você fica fraco, depois doente e depois dorme. Eu falei: meu Deus, isso é forte. Porque realmente a gente chega numa parte em que você tá dormindo, igual o Espírito Santo falou pra mim, a gente tá no piloto automático. Você chega nesse momento, você não tem força para ler a Bíblia, você não consegue ler, você não consegue orar, você não consegue jejuar. Você tá fazendo o quê? Só indo pra igreja? Só cumprindo um protocolo? Você acha que isso é o suficiente? Não é, acorda. E o Espírito Santo falou muito disso comigo, sabe? E nessa época aqui que eu estava fraca, você acha que eu li a Bíblia? Não. Eu não tinha força para ler, não dava nem vontade de ler. E essa Bíblia de estudo que eu estou compartilhando com vocês, cada estudo desse, gente, eu estava falando do Espírito Santo. Onde eu estava, Deus? Que eu não estava lendo isso daqui, que eu não estava aprendendo. São coisas que eu estava vivendo e estava tudo aqui. A palavra de Deus como se diz, é o Senhor falando conosco. Está tudo aqui revelado aqui. Só que a gente não toma tempo para isso.
Como que está a sua correria? Nossa, Deus, a gente toma tempo para tudo, não é verdade? E às vezes a gente fala assim, quando alguém fala, vamos fazer isso, você fala, não tenho tempo. Na verdade, nós temos tempo, porque nós não temos prioridade. E eu te digo para você nesse podcast, né? Tire prioridade para a palavra de Deus. Tire prioridade para se separar para Deus, porque Ele vem e não sabemos o dia nem a hora. Então, se prepara, né? Que possamos meditar mais, buscar mais, porque Deus, Ele anseia por estarmos, né, na presença dEle, tá bom? Deus abençoe e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, porque nós precisamos meditar na palavra de Deus. Não adianta nada você tentar orar se você não tem uma vida de busca de aprendizado na palavra de Deus. Não adianta você ser religioso, cuidado de não ser religioso, de só ir para a igreja e não fazer as outras partes, de ler a Bíblia, de orar, de jejuar, de buscar realmente o secreto com Deus. Compartilhe a boa semente, que Deus possa alcançar quem precisa ouvir essa palavra. Amém? Deus abençoe, sucesso!